Estamos de volta nessa segunda-feira, 19 de setembro de 2022, com o nosso estudo sobre os 15 princípios fundamentais do Espiritismo, hoje focando no pluralidade dos mundos habitados, que é o 9º princípio fundamental, fazendo a correlação dele, como de costume, com os outros princípios fundamentais. Nossa proposta de hoje é buscarmos fechar esse trabalho de correlacionar esse princípio com os outros, fechando com os demais até chegar ao 15º princípio fundamental. Estávamos no bloco anterior, no nosso vídeo anterior, falando sobre a influência dos espíritos na nossa vida, entrando com mediunidade, plano espiritual e vida futura. Ainda não entramos em ação dos espíritos da natureza, que a gente vai entrar ainda, e continuando, então, com a influência dos espíritos na nossa vida, agora na mediunidade. Como é que funciona isso? Os espíritos superiores nos influenciam cá embaixo, seguindo essa cadeia de influenciadores a serviço e conectados com ele, que é isso aqui. Então, Jesus não vem na reunião mediúnica dar uma comunicação para nós aqui. Espíritos mais elevados, que têm outras tarefas, também não vêm aqui. As nossas reuniões mediúnicas aqui de assistência espiritual, de amparo espiritual, de socorro espiritual, de aprendizado espiritual, de auto-socorro, de auto-cura, porque a gente, às vezes, participa das reuniões mediúnicas achando que é para socorrer os irmãozinhos necessitados. A gente ainda fala assim, esse termo, os irmãozinhos necessitados. Os irmãozinhos sofredores. E se esquece que o primeiro beneficiado somos nós mesmos, que estamos vivendo ali aquelas energias novas, aquele mundo novo, aquela energia boa, e saímos dali reabastecidos. E estamos também aprendendo com o sofrimento alheio, com a dor do outro, com o exemplo do outro, com o socorro que o outro está prestando. Então, faz parte desse complexo aqui. Então, nós perguntamos, no final do nosso vídeo anterior, nós perguntamos se existem espíritos de outros mundos comunicando nas reuniões mediúnicas. E aí ficou a turma assim, ele falou assim, depende da natureza da reunião. Vamos lembrar que nas reuniões mediúnicas, nas quais se fundamentou a doutrina espírita, aquelas onde foram coletadas todas as informações, para que Kardec pudesse codificar a doutrina espírita, utilizando a mediunidade intuitiva e de inspiração, porque Kardec não era um médium ostensivo, ele se servia da mediunidade de outros para poder se servir assim, ele utilizava a mediunidade de outros para poder trazer para nós a codificação espírita. Então, as reuniões aconteciam aqui na Terra, que é um mundo de expiações e provas. Mas muitos dos espíritos comunicantes que estruturaram a doutrina espírita para nós, porque o espiritismo é chamado de doutrina dos espíritos. Então, não são espíritos inferiores, viventes em mundos inferiores, que trouxeram essa doutrina para nós. São espíritos que já vivem em mundos superiores. E que muitos deles estão no plano espiritual, mas algo impede que eles fizessem parte disso aqui, estando reencarnados em outros mundos? Algo impede? Não. Mediunidade, o espírito, para se comunicar aqui, ele pode simplesmente se desdobrar e vir aqui e se comunicar. Então, há reuniões mediúnicas onde existem espíritos de outros mundos comunicando? Depende muito da natureza
dessa reunião mediúnica. As nossas reuniões mediúnicas, normalmente, nós lidamos com a frequência daqui só. Outros espíritos não comumente vem uma mensagem de um espírito mais elevado, isso assim, em caso de necessidade. Não, hoje eu quero, na nossa reunião mediúnica de hoje, nós queremos ouvir uma mensagem de Francisco de Assis. Aí, das vezes, né? Vai depender da utilidade, da necessidade, vai depender. Por quê? Porque é de lá para cá, e não daqui para lá. Há necessidade disso? Então ele vem. Em nome do Cristo? Então ele vem. Não, é só um desejo do grupo. Nós gostaríamos que houvesse uma comunicação de espírito superior aqui. Isso é desejo. Tem necessidade? Não. Então as coisas não funcionam segundo os nossos desejos no campo mediúnico. Então a influência espiritual em nossas vidas, nós estamos cuidando aqui dessa influência boa, mas também há a influência maléfica para nós, que é normalmente de espíritos, influenciações de espíritos inferiores para espíritos inferiores, porque espíritos daqui não nos influenciam para o mal. Por quê? Porque eles já se melhoraram, eles já saíram da frequência do mal. Eles já amansaram. Eles não estão mais na frequência da matéria da Terra com tanta materialidade como é. Eles já estão noutra frequência, a frequência do bem. Por quê? Porque eles já estão conectados, sintonizados com aquele que é o patrocinador do bem, com aquele que é o pacificador, com aquele que é o co-criador, com aquele que é o salvador. E aí nós vamos arranjando adjetivos para o Cristo aqui, ou funções para o Cristo na nossa vida. Então, na proporção em que nós vamos nos conectando com Ele, nós vamos estabelecendo parcerias com Ele. No bem. A seara é grande, mas os operários são poucos. Cadê que a seara é grande? A seara é tudo isso aqui. Os operários são poucos. Vamos rogar ao Pai para Ele enviar outros operários, mais operários. Quem são esses mais operários, gente? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. É nós. A gente precisa de cair tomar estento, cair nessa real. E acatar de uma vez por todas essa necessidade de aceitar, essa necessidade de estabelecermos essa parceria com Jesus. No bem. Como? Começa dentro de mim. Começa dentro de mim. Hoje eu sou um espírito que ainda estou vibrando na frequência da Terra, por isso que eu estou aqui. Eu preciso entender isso, mas eu não posso contentar com isso. É o apóstolo Paulo que fala isso para nós. E a gente fica resistindo. Então, há momentos de separação de joio e trigo. Jesus fala para nós na parábola. Vai crescendo junto até a ceifa. Na hora que chegar a ceifa, que hora que é a ceifa? É a hora da mudança. Da mudança de fase, é a época da colheita. Porque até então é preparação de terreno, é plantio, é lançamento de semente boa, é adubação, é arar, é capinar, é tirar a erva daninha do meio. Isso tudo é aqui dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Mas vai chegar num momento que é a época da colheita, a época da ceifa. Tem que cortar. Então, nessa época da ceifa, é o que nós estamos vivendo nesse intermédio aqui agora. Durante o nosso intervalo aqui, foi lembrado dos exilados de Capela, que alguns, quando Capela passou por isso, né? Por essa mudança de ciclo, que alguns foram enviados para a Terra, que Emmanuel trabalha isso com a gente com muita propriedade, que Edgar Armond também trabalha isso no livro Os Exilados de Capela. E Emmanuel depois retoma isso conosco no livro A Caminho da Luz, em que aqueles que não conseguiram herdar Capela. Por que não conseguiram herdar a Capela Nova? Porque não tinha a mansuetude, não tinha a senha para herdar isso.
Estava acontecendo lá o que Jesus avisou que vai acontecer aqui. Nós estamos em mundo de expiações e provas. A terra está passando, mudando de categoria, passando para mundo de regeneração. A senha para isso é a mansuetude. E Jesus já falou assim: olha, muitos são os chamados. Quantos são chamados? Hoje tem em torno de 8 bilhões de almas sendo chamadas. E que de 1850 para cá, passou de 1 bilhão para 8. Quase 8. Em 172 anos, Jesus chamou mais 7 bilhões de almas aqui na Terra para poder estagiar aqui, para poder reencarnar aqui, para poder... De onde vieram essas almas, gente? Será que não estariam em outros mundos? Estagiando em outros mundos? Ou estariam todas no plano espiritual? Jesus fala lá no Evangelho dele: ainda existem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, mas eu vou arrebanhá-las e trazê-las para cá, para que haja um só rebanho, um só pastor. Lembra dessa passagem no Evangelho? Essas 7 bilhões de almas, aproximadamente, que chegaram aqui nos últimos 172 anos, de onde que elas vieram? Aquelas não poderiam estar estagiando em outros mundos aqui. Algumas vieram daqui para cá e já estão aqui. Kardec fala nelas no último capítulo da Gênese. Lembra do último capítulo da Gênese? Como é que é o nome dele? A geração nova. Kardec fala: que geração nova é essa? E ele caracteriza essa geração nova, essa meninada que está aparecendo aí, cheia de inteligência, cheia de recursos, cheia de talento, cheia de... trazendo no embornal, na bagagem espiritual, aquilo que ele conseguiu amealhar aí na caminhada. E que vem exatamente para patrocinar, para colaborar nessa transição, para tornar esse planeta, esse clima, essa vibração um pouco mais branda. E a gente insiste em ser violento, em propagar violência, em ensinar violência, em fomentar violência, religiosamente, politicamente, cientificamente, governamentalmente. E aí, mas o trabalho do Cristo é de enviar almas brandas, almas pacíficas, para poder constituir uma passagem aqui. São espíritos colaboradores, vêm de outros mundos para cá, já não estão mais sintonizados com essa energia ruim da Terra, com essa materialidade da Terra, e que vêm para cá. E espíritos desencarnados que estão vibrando em frequência de outros mundos mais elevados, que no plano espiritual estão nos influenciando aqui, no campo científico, no campo tecnológico, em todos os campos. Agora, o que nós estamos fazendo com isso é livre-arbítrio. E nós vamos ter que dar conta disso também. Como é que nós estamos captando isso, enxergando isso, vivendo isso, colaborando com isso, aceitando isso, e não estamos, muitas vezes, aquilo com periga da gente estar combatendo santos, simplesmente porque não concorda com eles. Então, essa solidariedade entre os mundos precisa de ser vista e reconhecida, entendida, compreendida, para que a gente ingresse nessa força e seja um colaborador. Então, aqueles capelinos, muitos vieram para a Terra, ajudaram os terráqueos e retornaram. Adquiriram méritos e retornaram. Alguns outros ainda não, porque são recalcitrantes. O que é recalcitrar? O que Jesus fala quando encontra com Paulo lá na estrada de Damasco? Saulo, Saulo, duro te é para ti recalcitrar aos aguilhões. O que é isso? Recalcitrar, resistir ao aguilhão. O que é o aguilhão?
É aquele instrumento que o carreiro lá do carro de boi utiliza, aquela guiada, o guilhão, aquela vara comprida com um ferrinho, com um espetinho na ponta, que ele guia os bois com aquilo ali. Jesus toma essa figura. E os bois não resistem. Dependendo do movimento que o carreiro faz com aquela guiada, que na verdade a gente fala lá na roça guiada, mas é aguilhada. Vem de aguilhão. Não é para machucar boi, não. Ele tem um ferrinho na ponta só para dar um cutucão no couro do boi. E a gente às vezes ganha cutucão no couro também aqui. Porque Jesus nos chama com carinho, muitas vezes. Mas a gente não escuta. Então, às vezes, precisa de cutucar. Com aquele ferrinho que tem na ponta daquela vara comprida. Então, ele bate de um lado, o boi muda de direção. Bate do outro, o boi muda de direção. Bate, dependendo do movimento, do barulho que ele faz com aquelas argolinhas daquele instrumento, o boi recua, anda para frente, recua, vira para a direita. É isso. O carreiro é o comandante daqueles animais. Então, Jesus usa essa figura com Paulo. Doído é para ti recalcitrar aos aguilhões. Então, por que ainda há capelinos aqui, em mundos de expiação e prova? Porque estão recalcitrando aos aguilhões. Por que nós podemos ser um desses capelinos? O que vocês acham? Então tem que parar e falar assim, será que sou eu também? Onde é que eu estou resistindo tanto? Por que eu não cedo um pouco? Por que eu sou tão dono da verdade? Por que eu sou tão soberano? Por que eu sofro tanto? Por que está tudo muito bem, mas tem uma coisa esquisita dentro de mim? Será que isso não é fruto da minha resistência? Por que eu não estabeleço de uma vez por todas essa conexão com Cristo e verdadeiramente sigo Cristo? Ele fala assim, aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Por que eu resisto tanto em me negar, sendo que esses valores que me sustentam não têm me feito feliz? Tem alguém feliz aí, gente? Então, isso que é recalcitrar dos aguilhões. Que aguilhões são esses? São os comandos do Cristo para nós, dos mensageiros, dos emissários do Cristo para nós, dos emissários do Cristo para nós, que nos traz mensagens e mais mensagens, recomendações e mais recomendações, socorros e mais socorros, provimentos e mais provimentos. E a gente não quer, não gosta. Não quer, não gosta. Quer não, prefiro ficar com esse que está aqui. Então, o negue-se a si mesmo aí é um convite para a gente entrar para dentro da gente e falar, peraí, o que eu estou fazendo que não está dando certo? Por que o resultado tem sido o mesmo? É porque o comportamento tem sido o mesmo. Porque enquanto o comportamento for o mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Então é preciso que estabeleça mudança dentro de mim para que isso aconteça. E é exatamente esse processo de mudança que requer a autonegação. Quer ver um? Kardec pergunta para os espíritos assim, quando é que o bem, em outras palavras, tá gente, mas o sentido é esse, quando é que o bem não é expressão do bem? E os espíritos respondem assim, quando ele for feito tendo interesse próprio. Por mais que se faça o bem, se tiver algum interesse naquilo, ele não tem a conotação do bem. Aí eu preciso olhar para mim e falar assim, o bem que eu estou fazendo, eu tenho algum interesse nele? Aí a gente vai revendo muitos conceitos dentro da gente, para que a gente consiga arranjar campo, terreno propício para a gente estabelecer essas mudanças que precisam ser estabelecidas. Porque enquanto nós estivermos produzindo mais do mesmo, nós vamos continuar consumindo mais do mesmo. Mesmo procedimento, mesmo comportamento, mesmo resultado. E enquanto isso, Jesus não desiste de nós. Continua investindo em nós.
Basta que cada um de nós, qualquer um de nós, canalize uma gota de energia para o bem, que a espiritualidade, em nome do Cristo, fecha conosco. É simples assim. Toda vez que 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Como é que ele vai estar? Essa cadeia aqui, do bem, a cadeia do bem. Então, o que eu preciso começar a despertar em mim? Eu preciso de ser do bem. Do bem. O que é o bem? Kardec pergunta, como é que eu posso distinguir entre o bem e o mal? O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. E o mal é que está contrário à lei de Deus. Ô, gente, quando a gente não faz o bem e faz o mal, a consciência cobra. A gente é que às vezes faz vista grossa, recalcitra, resiste. Essa resistência aos apelos da nossa consciência. Então, daqui para aqui, gente, o processo é evolutivo. Há uma comunicabilidade aqui contínua pelos canais da mediunidade e pelos canais da reencarnação. Espíritos de mundos intermediários reencarnam. Daqui, gente, nós só temos notícia de um que reencarnou aqui. Quem? O Cristo que reencarnou com o nome de Jesus. Daqui. Mas daqui está reencarnando todo dia. Cientistas, músicos, artistas, para fomentar a cultura, para fomentar os valores aqui. Daqui, vem para cá, reencarna aqui. Vocês imaginam o que é sair daqui do bem e vir para aqui enfrentar esses governos malucos, esses trabalhadores malucos, esses empregados malucos, esses amigos malucos, enfrentar isso tudo. Imagina a solidão de uma criatura que sai daqui e vem para cá. Imagina, gente, a solidão do Cristo saindo daqui, pulando aqui e vindo para cá. Jesus olhava assim, o Pedro negava. Olhava para o Judas, traía. Olhava para o Tomé, ele duvidava. Olhava para mim, eu estava lá jogando pedra nele. Olha a solidão dessa criatura. Mas ele não insiste, ele insiste conosco. Por mais que a gente resista, ele não desiste. Mas nós precisamos tomar consciência de uma coisa. Enquanto a gente resistir, vai doer. Doer. Então, há uma comunicabilidade, há um intercâmbio entre os moradores desse mundo aqui, conosco, pelos canais da mediunidade e pelos canais da reencarnação. O que eles vêm fazer aqui? Socorro. Vem fomentar o progresso. Tudo que existe aqui melhoradamente e que é trazido para cá. Tem muito pouco tempo que nós voamos avião. Essa turma aqui está voando há muito mais tempo. Tem muito pouco tempo que a gente está comunicando, utilizando os recursos da natureza para estabelecer comunicações. Telefone, computador, rede de computador, internet. Internet, gente, já existe aqui. Como é que isso chega para nós aqui? Pelos canais da mediunidade. Mediunidade. E pelos canais da reencarnação de seres daqui para cá. Porque seres daqui vão vir aqui é uga-uga. Para fugir do uga-uga tem que ser lá de cima, para vir para cá. Agora eu preciso parar e falar assim, gente, nunca teve tanta recurso de comunicação como agora. Mas também nunca, em tempo algum,
teve tanta solidão como tem agora. Apesar de todo esse recurso de comunicação, não tem errado, não tem não? Essa turma aqui vem para cá desenvolver tecnologias. O Brasil é celeiro do mundo. E aqui se produz a maior quantidade de grão do planeta. Mas eu olho e descubro, escutando as notícias, descubro que aqui tem 30 milhões de famintos. Tem um trem errado. O esforço de investir na produção aqui não é para exportar para o mundo. Os 30 milhões também são desse mundo, precisa de comer. Tem um trem errado. Há uma rede de comunicação que mantém essa turma aqui toda interligada. Essa aqui, os moradores da Terra. E tem gente suicidando por solidão, por depressão, e é muita quantidade. Será que não tem um jeito de mandar alguma coisa boa para esse povo? De esperança, de alegria, de confiança, de fé? Então, aí nós precisamos de entrar para dentro de nós e perguntar assim, o que eu tenho com isso? Aí a mudança começa a acontecer. Porque enquanto eu for indiferente a isso, nada vai mudar. Nada vai mudar. Enquanto eu estiver fazendo o bem por interesse próprio, nada vai mudar. Vai ser só barganha, só jogatina, só negócio. É o bem pelo bem. Isso é ser do bem. Que aí nós vamos entrar em sintonia boa com essa turma. E nós vamos virar instrumento nas mãos deles. Porque há influenciação espiritual em nossa vida. E essa influenciação espiritual de espíritos bons são de espíritos que vêm de lá. Porque os daqui tem melhores que os outros? Tem, mas bom mesmo é daqui. Questão 100 do Livro dos Espíritos. Onde é que estão os espíritos inferiores? Está aqui. Inferiores. Onde é que estão os bons espíritos? Está aqui. E onde é que estão os espíritos puros? Está aqui. Vamos lá na questão 100, que nós vamos ver a escala espírita no Livro dos Espíritos. Os puros estão aqui, os bons estão aqui. E os inferiores estão aqui. Então aqui está precisando de recurso, está aqui para aqui. Então, aqui para cá, sempre vem em missão. Qual que é a missão? Vamos levar tecnologia para fazer com que eles produzam mais grãos, e mais, porque é 7 bilhões a mais de boca para comer. Nos últimos 172 anos. Isso é pensando em coisas materiais. 1850... começa o crescimento de 1 bi de almas encarnadas para 8 bi. 1857. Porque a Terra não é só um lugar de comer, não é só um lugar de alimentar, de consumir. A Terra é um lugar de se educar, a Terra é um lugar de se curar, a Terra é um lugar de aprender, é uma escola, é um hospital. 1857, os espíritos se reúnem, se juntam para mandar uma cartilha nova para essa turma aqui, de 7 bilhões de almas. E manda para nós a doutrina espírita, as obras básicas, os 5 livros do Pentateuco, das obras básicas. Manda os 7 bilhões de meninos para a escola, que a Terra é uma escola. Mas manda uma cartilha nova para os meninos. O que eles fazem? Estou nem aí. O maior equívoco da humanidade é desprezar o Evangelho de Jesus, é desprezar o lado espiritual da vida. E ser tão focado no lado material da vida. Mas aí vem as chibatadas, né? As espetadinhas do aguilhão. E a gente resiste. Eu gosto muito de uma figura, também lá da roça, que é do tropeiro.
Já falamos ela aqui várias vezes, mas vale a pena a gente repetir, porque está associado ao tema de hoje. O tropeiro tem um porretinho assim, ó, com uma correia na ponta, chama chicote, que ele utiliza para manejar os animais, os burros de carga. Tropa de burros. Era o meio, não tinha escândalo, não tinha carreta, não tinha carro, não tinha nada. Era só carga transportada por animais, burros, jumentos, burros, moares, cavalos, bois. Mas os tropeiros conduziam era burros. E o tropeiro utilizava esse chicote para bater na capa. O que é a capa? Um couro cru que fica por cima da carga que o animal está transportando, que amarra por baixo para proteger a carga. E quando batia, fazia aquele barulho de bater em couro cru. E o burro assustava e caminhava. Mas o tempo ia passando, o burro acostumava com aquilo. E aí não tinha outro jeito. Aquilo era uma forma carinhosa dele chamar a atenção do burro, batendo na capa, só movimentando um sentido dele, que era a audição. Isso ele assustava e caminhava. Mas aí ele costumava. Aí o tropeiro não tinha outra alternativa a não ser deixar de bater na capa e já bater no lombo, na anca. Aí o burro sentia dor e seguia, porque não obedecia mais o apelo amoroso do chicote na capa. É mais ou menos não, é o que acontece conosco. A vida, às vezes, bate no nosso lombo, porque já se cansou de bater na capa, e a gente não escuta. Enquanto a gente não escuta, as coisas vão repetindo e vai doendo. Por isso há tanta dor no mundo. Porque a gente está indiferente aos apelos, aos convites da vida. A humanidade está indiferente ainda, mas está começando a acordar, gente. Tem muita gente já acordando, tem muitas almas já acordando. Movidas por essas almas enviadas pelo Cristo da geração nova, que vem mudar o padrão vibracional do planeta. É que é preciso da gente cair na real e falar, eu também quero colaborar com isso. E começar esse processo dentro de nós, de mudança, de despertamento, de acordar mesmo. Para fechar, então, gente, a ação dos espíritos na natureza. Tem espíritos de outros mundos agindo na natureza? Tem. Encarnados? Sim. Espíritos também? Sim. Tentando salvar o que nós estamos destruindo. Forças contrárias a toda a força negativa que a nossa ignorância tem patrocinado e que eles têm. Agora, tem espíritos de outros mundos? Certamente que tem. Trazendo recursos, experiências, fomentando tecnologias, fomentando ideias, inculcando na nossa cachola, na nossa mente, essa ideia de preservação, esse sentimento, esse despertamento ecológico, tem. E na natureza, a gente já sabe, nós vamos estudar isso oportunamente, a participação espiritual no movimento da natureza, como há a participação espiritual no movimento da vida. A natureza, o reino mineral, vegetal e animal, são só 3 estágios evolutivos. Nós só estamos acima desses 3. E nós já chegamos no reino hominal. Mas tem o mineral, o vegetal e o animal. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todas as coisas. E essas coisas de Deus precisam de cuidados. Que aqueles que estão conectados com o Criador
vão cuidando disso. Fazendo favor, não aprendendo enquanto cuida. Se desenvolvendo, se fomentando em recursos intelectuais, enquanto cuidam também no plano espiritual. Nós vamos fechando, então, esse ponto. Semana que vem, nós já vamos entrar em imortalidade da alma. Aí nós vamos focar a imortalidade da alma, semana que vem. Iniciar o estudo dela. Ok? São cenas, aguardem as cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ficando por aqui hoje. Muito obrigado a todos. E semana que vem, que possamos estar juntos aqui novamente, com a graça de Deus. Muito boa noite a todos. Muito obrigado.